Endrick com os dias contados no Palmeiras. Como anda a situação dos brasileiros ligados ao Shakhtar Donetsk? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te ajudo a entender essas duas situações. Falo também a respeito do clássico entre São Paulo e Corinthians, marcado para a tarde desse sábado. Tem informações importantes sobre o Flamengo. Será que o Pedro pode deixar o rubro-negro? E a situação do Júnior Alonso, vendido pelo Atlético ao futebol russo? Existe alguma multa caso ele volte a um rival do Galo para o Brasil? Para completar tudo sobre a criação de uma liga, os boatos de que Alexandre Matos pode assumir o Internacional, além de uma série de outras coisas, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, bora contar que esse vídeo tem um oferecimento de Sportbet BR, casa de apostas esportivas que não para de crescer, e tem um grande Milton Neves como embaixador. E nesse final de semana tem 3 clássicos muito legais. São Paulo e Corinthians em São Paulo. No Rio de Janeiro tem Flamengo e Vasco. E em Minas Gerais tem Atlético e Cruzeiro. Separei as cotações para você ter a oportunidade de se dar muito bem. Começando pelo clássico em São Paulo. Vitória do São Paulo pagando R$ 2,52. Se der empate, R$ 2,86. E a vitória do Corinthians paga R$ 2,81. No Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco. Vitória rubro-negra, R$ 1,33. Empate, R$ 4,47. E se der Vasco, você embolsa R$ 7,41. Para completar o clássico mineiro, vitória do Atlético pagando R$ 1,41. O empate, R$ 3,90. A vitória do Cruzeiro paga R$ 6,84. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Sportbet BR e já começa a aproveitar. Só mais um detalhe importante, a Sportbet BR dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Depósitos entre 20 e 300 reais têm direito a esse bônus. E na Sportbet BR, mesmo com outros depósitos, você continua ganhando. Você tem direito a 10% a partir do segundo depósito. Não perca essa oportunidade, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero contar que o time do Roger... Você lembra do Roger? Centroavante de São Paulo, Palmeiras, Sport, enfim, Ponte Preta, rodou bastante por aí. Hoje ele é treinador do Atlético, um time tradicional lá de Minas Gerais, que é a grande surpresa do Campeonato Mineiro. O Atlético aparece nesse momento na 3ª colocação, só atrás da dupla Atlético e Cruzeiro. O Galo e o Cruzeiro têm 3 pontos de vantagem em relação ao Atlético, e o time do Roger joga nesse sábado contra o RT. Em caso de vitória, garante a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro e dá um passo super importante para a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. Time que vem muito forte, especialmente defensivamente. Fiquem de olho no trabalho do Roger até aqui, muito bom. Bora falar agora a respeito de Felipe Melo, que pode nesse sábado levantar sua primeira taça com a camisa do Fluminense, se o Flu venceu Volta Redonda. Em Volta Redonda, onde o Felipe Melo nasceu, o Fluminense se sagrará campeão da Taça Guanabara. E a curiosidade é que o Felipe Melo, estreando pelo Fluminense, já conseguiu ganhar o coração de vários torcedores do tricolor. Se você é fluminense, use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dos primeiros meses de Felipe Melo. Para fechar o giro de notícias, quero falar a respeito de Mauro Júnior. Talvez você não conheça, um brasileiro que surgiu muito novo no Desportivo Brasil e logo se mudou para o futebol holandês. Nesse momento ele é titular do PSV, atua como meio atacante, embora também jogue como lateral. Está indo para a 5ª temporada e a partir de julho ele vai poder se naturalizar holandês, abrindo caminho para que possa jogar na seleção de lá. Ele já atuou pela Seleção Olímpica do Brasil. Estamos diante de mais um jovem promissor que pode estar mudando de nacionalidade e de seleção. Bora falar agora sobre a criação da Liga do Futebol Brasileiro. É um assunto que é super recorrente por aqui, vocês sempre me perguntam sobre essa história e eu resolvi dar uma atualizada. Hoje existem 3 grupos interessados em patrocinar, em criar e apoiar financeiramente a criação dessa liga. O primeiro deles é o Codajás Capital. Tem a participação do BTG Pactual, foi o primeiro a apresentar a proposta e está disposto a colocar um caminhão de dinheiro. O segundo grupo que se apresentou como interessado, a Live Mode, que já cuida da organização da Copa do Nordeste. E o terceiro e mais novo integrante nessa disputa, divulgado pelo PVC na manhã desse sábado, é a La Liga. Aí você vai falar, mas espera aí, La Liga é campeonato espanhol? Sim. Os responsáveis pela organização do campeonato espanhol têm interesse em criar a liga no futebol brasileiro e pretendem usar toda a expertise que já tem para a evolução da liga no Brasil. A associação da La Liga é com a XP Investimentos, a mesma empresa responsável pela condução das transformações em SAF do Botafogo e do Cruzeiro. É legal contar que a responsável por organizar o Campeonato Espanhol garante já ter um investidor de primeiro escalão que será apresentado aos clubes
possivelmente em 15 de março. Está marcada uma reunião com os 20 times da Série A e os 20 times da Série B. Qualquer novidade sobre o assunto da criação da liga eu trago para vocês, beleza? Quero falar agora sobre os brasileiros na Ucrânia, especialmente sobre os atletas que jogam no Shakhtar Donetsk. Na noite dessa sexta-feira, no programa do Nicola, eu entrevistei o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, e ele trouxe uma notícia super importante. Ele contou que nessa sexta os atletas do Shakhtar se reuniram virtualmente com os dirigentes do clube ucraniano e foram avisados de que eles estão liberados para conseguir empréstimo com os quaisquer clubes, só que somente até a metade do ano. Período de empréstimo por 3 meses. Então, independentemente de o Shakhtar quiser ou não, se esse atleta se acertar com qualquer time, ele estará liberado para jogar por empréstimo de 3 meses. E aí que está o grande problema. De acordo com o Will Dantas, os atletas brasileiros gostariam de ter pelo menos empréstimo até o fim da temporada. Eles entendem que é antiproducente fechar com qualquer time e 3 meses depois ter de voltar para a Ucrânia. Até esse momento o Shakhtar não cogita a possibilidade de emprestar seus jogadores até dezembro. Existem alguns outros movimentos internos e importantes. Se a guerra completar 45 dias lá na Ucrânia, existe a possibilidade de os atletas serem liberados em caráter definitivo pela FIFA, o que permitiria a eles escolherem o clube em que eles quiserem jogar. Então talvez não seja interessante nesse primeiro momento para os brasileiros se acertarem com um time por empréstimo, sendo que daqui a pouco eles podem conseguir essa rescisão de forma completa. Outro ponto importante, o Shakhtar também trabalha com a FIFA a possibilidade de uma janela especial para esses atletas, eles poderiam ser vendidos. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas você deve estar super curioso, por exemplo, com o David Neres. São Paulo segue insistindo em ter o David Neres. O Pedrinho tem proposta de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Botafogo, Porto, um clube da Espanha, entre outros. O TT deve continuar no futebol ucraniano ou se mudar para um clube grande do futebol europeu. O Maicon interessa sim ao Corinthians, já existem tratativas, enfim, tudo isso vai ser definido a partir da próxima semana, beleza? Seguindo por aqui, bora contar a respeito de Pedro, atacante do Flamengo, pretendido nos últimos dias pelo Palmeiras. Ele não vai pro Palmeiras, tá? Dá para cravar que esse negócio está descartado. O Flamengo não tem a menor intenção de negociá-lo com o seu rival, mesmo podendo ter lucro. O Flamengo comprou o Pedro da Fiorentina por 14 milhões de euros, o Palmeiras assinou com uma proposta de até 20 milhões de euros, mesmo assim com 6 milhões de euros de lucro. O Flamengo entende que não vale a pena negociar o Pedro com qualquer clube brasileiro, e essa máxima vai valer a menos que surja uma proposta do exterior, e aí sim o Flamengo poderia negociar o Pedro. Como as janelas nos principais centros do mundo estão fechadas, o Pedro vai permanecer na Gávea. Inclusive os dirigentes do Fla estão bastante animados com a possibilidade de o Pedro fazer a melhor temporada com a camisa do Flamengo. Ele fisicamente se apresenta bem melhor do que nos últimos anos e o Paulo Souza também tem demonstrado muita vontade em contar com o centroavante. Se você é rubro-negro e andou preocupado, pode dormir tranquilo, Pedro vai permanecer no rubro-negro, beleza? Bora falar agora sobre Alexandre Matos. Contei para vocês nessa sexta-feira que o Paulo Brax, o diretor executivo de futebol do Internacional, estava caindo. E depois de uma reunião de 7 horas no Colorado, Paulo Brax foi demitido. A avaliação do presidente Marcelo Medeiros é de que o trabalho do Paulo Brax é muito ruim. As contratações de técnico, de mercado, de jogadores não funcionaram. O Internacional foi eliminado na quinta-feira pelo Globo, pelo pequenino e frágil Globo da Copa do Brasil. Enorme desperdício de dinheiro, prejuízo, enfim, e o Paulo Brax está fora. Já o treinador Medina ganhou uma sobrevida, vai ter mais uma oportunidade. Imagino que se perder no Grenal marcado para o dia 9, aí sim o Medina também vai embora. Agora, o Internacional se concentra na busca por um executivo para o lugar do Paulo Brax. Nessa sexta-feira, o nome mais especulado foi do João Paulo Sampaio, mas durante a madrugada circularam no Rio Grande do Sul várias notícias de que Alexandre Matos é o novo alvo. Alexandre Matos, que se transformou recentemente no CEO do Atlético Paranaense. Tentei contato com o Matos, não consegui resposta do dirigente. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre Atlético Mineiro, Júnior Alonso, Palmeiras, Flamengo, enfim. O nome do Júnior Alonso tem sido bastante especulado por aqui, até porque o ex-zagueiro do Atlético Mineiro, que se mudou recentemente para o Krasnodar, recebeu liberação para voltar para o seu país. O Krasnodar, em meio aos conflitos entre Ucrânia e Rússia, os atletas estrangeiros pediram para voltar para suas residências e foram liberados. Os contratos não foram rescindidos, e sim suspensos. E a partir daí começou a surgir um monte de especulação de que o Júnior Alonso poderia voltar para o Atlético, poderia ir para o Palmeiras, poderia ir para o Flamengo, enfim, não faltaram boatos.
o Atlético já afirmou que não tem condição financeira de trazer o Júnior Alonso. A grana que o Atlético investia no Júnior já foi utilizada na contratação do Godin, dá para dizer até que o Godin é mais caro do que o Júnior Alonso. E a partir daí começaram a dizer que ele iria para o Palmeiras ou para o Flamengo. Aí também começaram a dizer que haveria uma multa, que o Atlético, quando negociou o Júnior Alonso com o futebol russo, exigiu uma compensação financeira, uma espécie de multa, se ele voltasse para o Brasil por empréstimo ou em definitivo. O que eu fiz? Fui checar com uma fonte minha lá do Atlético. Essa pessoa assegurou que não existe nenhuma restrição, não tem multa nenhuma, nem para o caso de empréstimo, nem para o caso de negociação em definitivo com o Flamengo, com o Palmeiras ou com qualquer outro rival. E a justificativa é de que o Galo já conseguiu um baita valor no negócio, 8 milhões e 200 mil dólares por um atleta próximo aos 30 anos de idade. Não tinha como fazer mais nenhuma exigência nessa negociação. Então, se você leu ou ouviu que o Júnior Alonso não pode ir para o Palmeiras, para o Flamengo ou para outro rival por causa dessa tal multa, não existe absolutamente nada, beleza? Bora falar agora a respeito do clássico entre São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo, jogo marcado pro Morumbi às 4 horas da tarde. Tem um tabu em jogo a favor do tricolor. São Paulo não perde para o seu rival em casa desde abril de 2017. Foi aquele jogo em que o Corinthians venceu por 2-0 com gols de Rodriguinho e Jô. A partida ficou muito marcada pelo fair play do Rodrigo Caio. O Jô levou um cartão amarelo. O Jô foi no árbitro e falou, ó, não foi nada e tal. O árbitro tirou o cartão amarelo e o Jô ficou à disposição para a partida da volta, a semifinal do Campeonato Paulista. O Rodrigo foi muito cornetado por torcedores do São Paulo. Desde então, o São Paulo não perde mais em casa para o Corinthians. E o tricolor ainda tem a oportunidade de emplacar a 4ª vitória seguida em clássicos desde o retorno do Rogério Ceni. Se o Ceni conseguir sair vitorioso do Morumbi, ele vai se tornar o primeiro técnico a conseguir vencer seus 4 primeiros jogos como comandante do São Paulo em clássicos, justamente contra os grandes adversários. Por outro lado, Corinthians tenta sua primeira vitória sob o comando do Vitor Pereira, que foi registrado na noite dessa sexta-feira, estará no banco de reservas e todo mundo muito curioso para saber como é que vai se comportar o Corinthians sob o comando de um técnico português que foi extremamente cobiçado nos últimos anos. Só para citar, 2022 ele teve propostas do Atlético Mineiro e do Flamengo, mas acabou aceitando a proposta corintiana. Para fechar, o São Paulo tem 5 desfalques: Alisson, Igor Vinícius, Diego Costa, Jandrei e Nicão. Já o Corinthians não conta com Rony, Fábio Santos, Juan Oliveira, Xavier e GP. O Gabriel Pereira está se mudando para o Grupo City, mais especificamente para o New York City, beleza? Bora fechar o vídeo para trazer novidades a respeito de Endrick. Centroavante de só 15 anos de idade, tem chamado enorme atenção. Já contei para vocês que está completamente descartada a possibilidade de o Endrick deixar o Palmeiras antes de completar 16 anos. Se o pai dele quisesse, ele até conseguiria ir embora agora. O Palmeiras teria direito a uma compensação financeira de algo na casa dos 19 milhões de reais e o Endrick podia assinar com quem quisesse. Por respeito e gratidão ao Palmeiras, o pai do Endrick decidiu que vai assinar o primeiro contrato profissional em julho, quando o menino completa 16 anos. Antes disso, não se pode assinar esse primeiro contrato profissional. Mas a notícia que eu quero dividir com exclusividade com vocês é de que Endrick não deve ter um futuro muito longo no Palmeiras. As partes têm conversado para que assim que completar 16 anos de idade e assinar esse primeiro contrato profissional, o Endrick seja negociado em definitivo com um gigante do futebol europeu, e interessados não faltam. Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester United, Manchester City, todo mundo de olho e negociando especialmente com o staff do Endrick. Propostas na mão do Palmeiras serão apresentadas nos próximos dias. Aí você pode estar falando, mas Nicola, o Endrick não pode se mudar para qualquer outro país antes de completar 18 anos, não é? Na teoria sim, na prática não. Se esse clube que quiser contratar o Endrick, arranjar um emprego para a família e forçar ou formalizar uma outra situação, isso se torna viável. E a ideia desses gigantes do futebol europeu é levar o Endrick assim que ele completar 16 anos de idade, para que ele possa completar sua formação nesse novo clube, para que ele já possa se adaptar à realidade do futebol europeu, para que quando chegue a 17, 18 anos de idade já esteja totalmente integrado. Então, notícia é essa. É possível que a gente veja repercussões em outros sites a respeito dessa história, mas posso garantir para vocês que o encaminhamento dessa negociação vai para esse lado. O Endrick assinando esse primeiro contrato profissional com o Palmeiras em julho e sendo negociado em seguida com o gigante do futebol europeu.
Valores bem altos, acima dos 30 milhões de euros, com certeza, até por conta de toda essa concorrência, não faltam interessados. Ainda restam várias perguntas a serem respondidas, como por exemplo, qual percentual o Palmeiras fica dessa negociação? O Palmeiras vai ter direito a um valor de uma venda futura, além do mecanismo de solidariedade? Assim que descobrir, conto para vocês. Combinado? A gente se encontra assim que surgir mais notícias, prometo voltar sempre para deixar vocês bem informados. Abraço, tchau!